Depois que foi publicado o vídeo sobre Alzheimer primeiro estágio, teve uma pessoa que me perguntou: Zélia, minha mãe tem Alzheimer, está no primeiro estágio. Existe alguma coisa que podemos fazer? E você que está cuidando de seu familiar querido, também já se fez essa pergunta? Então você não pode perder o que vem por aí. Boas-vindas! E se você está aqui é porque se interessa em saber como ajudar o seu familiar querido que está no primeiro ou no segundo estágio da doença de Alzheimer. Veja o que eu tenho para lhe contar. Nestes dias, numa das palestras sobre saúde e doença, que ocorria num salão próximo de uma igreja, um estudante chamado Rafael perguntou ao professor sobre se ele poderia explicar em que estágio da doença de Alzheimer o seu avô se encontrava. Porque ele andava esquecendo de levar a chave da sua casa junto quando saía para comprar pão, passar na farmácia e encontrar com os amigos. Você deve gostar muito do seu avô, não é mesmo, Rafael? Perguntou o professor, admirado. E ele respondeu: o meu avô é uma pessoa muito especial para mim. Ele me levava a passear no parque quando eu era criança. O professor respondeu dirigindo-se a todos os presentes então: bem, aproveitando a pergunta do Rafael, vou alertar que as famílias que têm uma pessoa com a doença de Alzheimer precisam saber pelo menos 3 pontos. O primeiro ponto: a doença de Alzheimer, assim chamada por ter sido pesquisada por Alois Alzheimer, afeta nos dias de hoje milhões de pessoas. O sobrenome Alzheimer deu nome a esta doença, que é uma forma comum de demência, acontecendo a perda das funções cognitivas. As funções cognitivas são as que permitem ao cérebro processar as informações transmitidas pelos sentidos. Sendo assim, Rafael, disse o professor, quanto mais o tempo passa, se o seu avô estiver mesmo com a doença de Alzheimer, ou se sua família estiver com dúvidas sobre isso, ela precisará conversar com um especialista. Mais adiante vou explicar isso para você. Sabe o que aconteceu? O Rafael foi ficando cada vez mais preocupado e perguntou: e se meu avô estiver mesmo com a doença de Alzheimer, o que irá acontecer? Aí o professor alertou o Rafael que aos poucos o avô iria deixar de se vestir sozinho, de se alimentar sozinho, de tomar banho sozinho e assim por diante. Então o estudante, quase sem palavras e um pouco emocionado e preocupado, perguntou ao professor: mas esse Alzheimer ataca todas as pessoas do mesmo jeito? O professor explicou então sobre o segundo ponto que as pessoas precisam saber. Segundo ponto: cada pessoa passa pela doença de um jeito diferente de outras pessoas, mesmo porque a duração dos estágios com que a doença se apresenta são diferentes para cada pessoa. Curioso, Rafael perguntou-lhe: se o meu avô tem mesmo essa doença, que acontece em estágios, eu e a minha família devemos conhecer os sinais de cada um dos estágios para não confundir com a doença da velhice? Rafael, se você puder conhecer cada estágio, poderá ajudar o seu avô a controlar a doença de Alzheimer. São em torno de 3 estágios, e seguindo para o 4º, e mais conforme organizados pelo Ministério da Saúde, como vamos logo ver adiante. Então, o estudante perguntou: eu também vejo meu avô com esquecimentos, tipo, às vezes, não lembrar do nome dos vizinhos, dos amigos, do padre que reza a missa na comunidade. O que a nossa família pode fazer? Aí o professor respondeu assim: é preciso que seus pais o levem a buscar ajuda de um profissional o mais rápido possível, até porque eu imagino que seus pais também estejam muito preocupados com o seu avô, junto com você. Daqui a pouco irei contar a você sobre os principais profissionais para levar seu familiar querido para a consulta médica. Está gostando de saber mais sobre a doença de Alzheimer segundo estágio? Então se inscreva no canal, toque no sininho, curta e compartilhe. Bem, gente, depois do encontro do estudante com o professor, as demais pessoas que assistiam com atenção foram informadas sobre fatos importantes para quem tem um familiar com a doença de Alzheimer, como estamos trazendo no vídeo de hoje. E quanto ao período do segundo estágio, pode durar diversos anos, dependendo de cada pessoa.
Então, se você assistiu ao vídeo anterior sobre Alzheimer, primeiro estágio, como reconhecer os sinais de alerta, a pessoa pode agir com independência? Vamos ver como pode ocorrer a doença de Alzheimer no segundo estágio, tema do vídeo de hoje, tendo como referência o site do Ministério da Saúde. O link está na descrição. Então, por que a pessoa com Alzheimer segundo estágio precisa de mais cuidados por parte dos seus familiares? É porque é o seguinte, se você entender os próximos itens, evitará muitos problemas futuros. E você vai ver agora. Número 1. A pessoa passa a ter dificuldade de cumprir tarefas como pagar contas, mas se lembra de particularidades de sua vida. Número 2. Tem algumas dificuldades, como não saber que dia é, em que lugar a pessoa está. Às vezes não consegue se lembrar do endereço e do número do telefone. E pode acontecer seguidamente dele sair ou fugir de casa sem rumo e acabar se perdendo. E aqui eu vou dar 3 exemplos que podem ajudar muito vocês. A minha mãe, do meu pai, em momentos diferentes e de mais uma outra pessoa. Quando a minha mãe estava com a doença de Alzheimer, um dia a minha irmã estava vendo televisão porque ela estava descansando, ela ficou tranquila. Quando ela percebeu, a minha mãe já não estava mais em casa. Minha mãe tinha saído de casa, tinha ido pelas roças e foi parar na casa de uma pessoa vizinha que acolheu ela na casa. E o meu pai, que não estava em casa, foi avisado pela pessoa que acolheu minha mãe, foi lá buscá-la, trouxe para casa. Na verdade, assim, ela queria ir para casa. Aquela história que a gente sempre está falando nos vídeos, né? Vários vídeos sobre isso. Ela queria ir para casa. Na verdade, a pessoa, quando quer ir para casa, ela está procurando alguma coisa que ela não está conseguindo, sabe? Viver naquele momento. E ela acha que naquele lugar, ou então ela acha que lá está a família dela. Isso é uma coisa bem natural das pessoas que têm a doença de Alzheimer. Chega um dia que a maioria das pessoas passam por isso. E aí, outra pessoa que eu queria falar também é o meu pai. Esse também, né? Eu contei recentemente nos vídeos. Eu e a minha irmã estávamos na casa, né? Meu pai estava vendo televisão, estava na sala, né? E aí, de repente, também sumiu dali rapidinho. A gente estava para cá e para lá fazendo uma limpeza, uma coisinha assim. Mas sempre de olho, só que de repente ele desapareceu. Aí ele foi pro porão e estava lá no porão. A minha irmã procurou no porão, eu procurei no paiol. E ele estava no porão, graças a Deus que estava quietinho, né? Quando acontece isso, ainda bem a gente fala, né? Conseguimos em tempo. Mas aconteceu agora recentemente a história de uma senhora também que eu fiquei sabendo. A filha, né, que cuidava dela, estava também muito ocupada e de repente segurava a mãe ali, mas de repente ela também saiu. Ela saiu e foi para o ponto de ônibus. E lá ela estava, a vizinha dela encontrou daí, né, com fome, estava com sede, e daí levou para casa. E aí depois o pessoal da comunidade resolveu perguntar e aprofundar, né, com a filha dela, que cuidava dela, por que ela tinha saído. Mas no final, o que aconteceu? As outras pessoas da família prometeram que iam passar a cuidar dela também. Os filhos, né? Passar a tomar conta, ajudar com alguma coisa, porque ela tinha só aposentadoria. E a filha que cuidava dela também é uma pessoa que tem problema de saúde. Então pode ver que muitas vezes acontece isso. Eu mesmo vejo nos vídeos as pessoas comentando, né, que aquela pessoa que está cuidando, às vezes ela não aguenta, né, muito problema, muita coisa para ela. Então por isso que é importante sempre essa união das famílias, a união dos irmãos, irmãs, para que a pessoa que está doente, né, não venha sofrer mais e que todo mundo possa exercer o seu papel, né. Continuando aqueles itens que eu estava falando, do que acontece com uma pessoa que tem Alzheimer no segundo estágio. Em situações que parecem desafiantes, pode se sentir inibida a pessoa que está com Alzheimer no segundo estágio, por não se lembrar como deve fazer para responder a alguém que fez uma pergunta. Número 4. A pessoa muda o padrão do sono, dorme de dia e fica acordado ou agitado de noite. Número 5. Ela muda o seu comportamento e passa a fazer constantes perguntas repetidas ou a contar casos repetidos. Às vezes puxa cortinas ou amassa tecidos e torce as mãos. Paciência é tudo que eu estou falando para que você possa lembrar que pode acontecer com a pessoa que está aí na sua casa também. E aí é só bastante paciência, bastante cuidado. Já se lembrou de curtir esse vídeo? Já se inscreveu? Faça isso agora.
pois estará apoiando uma causa de ajuda às famílias que também cuidam de uma ou mais pessoas com a doença de Alzheimer. Peço perdão a vocês que a minha garganta hoje não está muito boa. Estou com uma gripe, mas não é por isso que eu vou deixar de fazer o vídeo desse assunto tão importante. E conforme avisei antes sobre qual profissional de saúde consultar, é importante lembrar que cada um dos profissionais tem conhecimentos específicos para lidar com a doença. Vamos ver agora. Primeiro, psiquiatra. Tem especialização no diagnóstico, tratamento e prevenção de doenças mentais. Segundo, geriatra. Tem especialização nos cuidados dos idosos, incluindo doenças como o Alzheimer, e são especializados com as doenças do envelhecimento, podendo orientar por meio de planos de tratamento, ajudando o paciente a ter uma melhor qualidade de vida. Agora vem um neurologista. Tem especialização no diagnóstico e tratamento de distúrbios do sistema nervoso, como é o Alzheimer. Como são especializados, os profissionais especializados no funcionamento do cérebro podem solicitar exames detalhados para diagnosticar a doença o mais precocemente possível e propor terapêuticas adequadas. E finalizando, cada pessoa que cria conteúdo sobre a doença de Alzheimer, como estou fazendo, contribui com os familiares de pessoas com Alzheimer, com muito carinho. Muito bem, sou Zélia Bonamigo e hoje eu trouxe para você o tema Alzheimer, segundo estágio, cuidados redobrados, procurando evitar, por exemplo, que a pessoa saia sozinha. Muito obrigada pela sua amável atenção. Até a próxima, quero ver você de novo por aqui.